Fala pessoal, tudo bem? Bom, nós chegamos agora na nossa última aula de fisiologia humana, né? E ela é uma aula que vai mostrar o nosso sistema sensorial ou os nossos sentidos aí, entre aspas, tá? Então, quando a gente está falando de sistema sensorial, de sentidos, a gente está falando de terminações nervosas, tá? E essas terminações nervosas, elas são capazes de perceber estímulos, tá? Então, por exemplo, terminações com quimiorreceptores, substâncias químicas. Então tá lá o olfato, o paladar, questões mecânicas, né? Os mecanorreceptores. Então vai pegar os estímulos mecânicos, como a pressão, que vai fazer ali parte do tato. Termorreceptores, vai perceber calor e frio, né? Foto, você sabe, é luz, então visão. Fono, tá? É audição. E estatoreceptores é o equilíbrio, a propriocepção ali. Então tem uma série de receptores no nosso corpo, e quando eu falo receptores, você lembra que vão ser terminações de axônios. E essas terminações têm as suas especificidades, que vai ali fazer o que a gente perceba os estímulos. Tranquilos? Bom, então a gente vai para o nosso estímulo que nós humanos mais usamos, que é a visão, tá? Então a visão, ela é uma dos sentidos, da forma de captar e de interpretar o mundo que a gente mais usa, né? E o nosso olho é um olho de um vertebrado, né? Com algumas características, algumas peculiaridades bem interessantes, então a gente vai destrinchar aqui o nosso olho humano e a visão. Tudo bem? Bom, então é o seguinte, primeiro, o branco do olho, o branquinho do olho é a esclerótica, tá? Ou esclera, tá? Ele vai dar o formato do olho, é um tecido mais resistente e é o que dá o formato e vai proteger a parte interna do olho, que vai ser ali onde estão os receptores e as lentes. Então a esclera é a parte resistente da nossa visão, é o branquinho do olho, beleza? Bom, e aí nós temos a córnea. A córnea é o que a gente vai falar que é a primeira lente ali do nosso olho, e ela é transparente. Então, se você olha um olho de frente, você está olhando aí, meu olho está pequenininho, você claro não consegue ver direito, mas você quase não identifica a córnea. Quando você põe de lado, aí você percebe que existe um tecido aqui, ó, transparente. Esse tecido transparente, ele está preenchido por um líquido, tá? Esse líquido é o que vai fazer a primeira lente da nossa visão, tá? Então a primeira lente está aqui. O líquido que está na córnea recebe o nome de humor aquoso. A palavra humor significa líquido, tá, gente? Tudo bem? Então a córnea está aqui, transparente, e ela vai delimitar a parte onde está o humor aquoso. Beleza, pessoal? Então, olha isso aqui, ó. Isso é uma cirurgia de transplante de córnea. Aqui está a córnea e aqui o olho sem a córnea, aonde vai ser reimplantado. Eu convido vocês a dar uma olhadinha lá no site do Lib, entra na pasta do Drive que tem essa apresentação em PowerPoint e tem uma série de vídeos. Tem um videozinho de um transplante de córnea. Eu não vou conseguir mostrar aqui por uma questão de tempo e também por questões de bans no YouTube, etc. Mas dá uma olhadinha lá, bem interessante. Então, por que se faz o transplante de córnea? Porque às vezes essa córnea aqui sofreu vários processos que podem dificultar a visão. Desde ela ficar opaca, a ela ter deformidades muito grandes na superfície, e a pessoa vai perdendo a visão, e você pode fazer o transplante, tá? E você vai ver que tem cirurgias mais antigas que realmente o médico dava ponto aqui, ó, suturava no olho. Depois você olha o vídeo lá. Hoje tem técnicas mais modernas, inclusive. Tudo bem, pessoal? Bom, então nós temos aqui o nosso branco do olho, a nossa córnea, e aqui, ó, abaixo do branco do olho,
nós temos um tecido chamado coroide. A coroide é o que vai nutrir, tá, o olho. É aqui que vai trazer os vasos sanguíneos, beleza? Então vai nutrir a esclera e o outro tecido que a gente já vai falar, tá? Bom, e aí nós temos a coloração do olho, a íris. Então, a parte colorida do olho é a íris, né? Então ela possui uma série de pigmentos, né? E esses pigmentos formam um desenho único. Cada olho é de um jeito, tá? Cada olho é de um jeito. Animais e alguns seres humanos que não têm pigmento na íris, o olho é vermelho, porque na verdade, como você não vê a íris, você vê o sangue passando. Então, você pegar um videozinho lá do Spike, que estava aí no outro vídeo, churiçando, o olho dele é vermelho. Mas ele é vermelho porque ele é uma variedade que não tem pigmentação na sua íris. E, consequentemente, você vê o sangue no olhinho. O olhinho vermelho é isso, né? Então, a íris, ela delimita a entrada de luz aqui, ó. Essa parte que entra a luz é a pupila, tá? Então, quando a íris está relaxada, a pupila fica pequenininha. Quando a íris contrai, a pupila fica grandona. Para que isso, gente? Ora, grandona assim, você quer que entre muita o quê? Luz. Então, no escuro, a sua pupila dilata, porque a íris contraiu. No claro, a sua pupila vai ficar pequenininha, porque a íris relaxou, tá? Então, se você entra num ambiente escuro, numa sala de cinema, por exemplo, você se sente cego num primeiro momento ali, se estiver tudo escuro, porque a sua pupila está pequenininha, tá? Aí você vai ficando no escuro, a pupila vai dilatando, né? E você vai entrando muito mais luz. E você passa praticamente a enxergar muito bem ali naquele ambiente escuro. Se você sair de repente, ou se acender a luz do cinema de repente, você dá aquele estouro assim, você não consegue visualizar direito. Por quê? Porque entra muita luz e o seu olho não vai saber lidar com isso. Tudo bem? Então a pupila é importante. O pirata usar o tampão, uma das explicações que se tem é que ele usava o tampão em um olho porque esse olho estava preparado para o escuro. Quando ele entrava lá no convés do navio, ele invertia. E aí, nossa, eu fiz isso, eu acabei de me lascar aqui por causa da iluminação. Na hora que está escuro esse olho e eu inverto, aí eu entro, essa pupila já está bem dilatada, eu enxergo bem. Vou sair do navio, ele fazia o contrário, tá? Aqui eu fiz exatamente o oposto do que o pirata faz e fiquei momentaneamente ofuscado. Beleza? Essa aqui é a pupila. Bom, agora o que vai acontecer? A luz vai bater aqui, ó, no nosso olho, ela vai passar pela córnea, ela vai entrar pela pupila, aqui a íris está delimitando, e aí ela vai encontrar a nossa lente, a lente interna do olho, que se chama cristalino. O cristalino, pessoal, é uma lente, tá? Um tecido, claro, preenchido por um líquido, e ele tem associado musculatura. Olha que coisa maluca. Então, o seu olho tem dois tipos de musculatura. Musculatura extrínseca, que mexe o olho para um lado e para o outro. E musculatura intrínseca, interna, que mexe o cristalino. Então, olha que loucura. Se você pegar agora, se você estiver assistindo essa aula no computador, numa TV ou até mesmo no celular, se você afastar e pôr a mão na frente, você olha a sua mão. Se você, sem tirar a mão, começar a querer olhar o celular, ou como eu estou fazendo agora aqui, olhar a caneta, você começa a deletar a mão, né, e olhar só a caneta. Porque o cristalino, ele fica mais gordinho ou mais magrinho, porque essa musculatura puxa ele ou solta ele, e o foco da luz vai ficar em outro lugar. Sabe quando você vai tirar uma foto com o celular, você clica na tela aqui que você quer dar foco aqui ou quer dar foco no fundo?
O seu olho faz isso o tempo todo. Se você está querendo, eu quero dar foco agora no computador, eu faço o cristalino fica de uma espessura. Se eu quiser agora focar lá no fundo, eu altero a espessura do cristalino e aqui na frente fica desfocado. Então, esse é a lente importante, tá, que a gente tem. Quando essa lente ela começa a ficar opaca, é o que vai dar a tal da catarata, tá? Então, talvez sua avó, seu avô tenha algum princípio, teve catarata, porque a lente ficou opaca. E quando essa musculatura não funciona muito bem, é o que é chamado de presbiopia, né? Vista cansada, essa musculatura aqui que ela não está dando o foco direito e você fica às vezes perdendo um pouco o foco. Todas as doenças e características que eu citar é uma simplificação, tá, gente? É muito mais complexo que isso. Eu não sou um oftalmo para dar detalhes, mas é uma noção básica de biologia básica. Tudo bem? Então, agora uma outra representação do olho para você lembrar os nomes. Córnea, humor aquoso, aqui nós temos a íris, o buraquinho pupila. Chega agora aqui a nossa lente transparente com a musculatura, a lente é o cristalino. Tudo bem? Então a luz ela vai penetrar tudo isso aqui, ó. Beleza? E aí? E aí que a gente tem que enxergar, né? Tem que perceber a luz. Até agora eu não falei de receptor nenhum. Eu estou falando só de questão física aqui, certo? Quem percebe a luz é o fundo do seu olho. É esse tecido aqui, ó. Tá? Esse tecido que vai se chamar retina. A retina é que possui os fotorreceptores. Ela é que percebe a luz. Tudo bem? Como que ela percebe a luz? Ela tem dois tipos de fotorreceptores. Os cones e os bastonetes. Tá? Cone recebe e percebe cor. E os bastonetes, claro e escuro. A gente tem os dois na nossa retina, tá? Então você tem os cones que percebem cor, né? Espectro do verde, espectro do vermelho, espectro do azul, igual os pixels que a gente tem no seu celular aí, na sua TV, e os bastonetes responsáveis por perceber claro e escuro. Beleza? Então, lá no fundo do olho é que vai ter efetivamente quem percebe a luz. E isso é a retina. Por isso, quando você vai fazer um exame de fundo de olho, é esse exame aqui que o médico faz. Na verdade, ele está olhando a retina. Quem já foi no oftalmo, ele pede para você olhar para o lado e vem com um cristalzinho assim, ó. Ele está querendo ver se a sua retina está íntegra. Beleza? Bom, agora vem um ponto muito interessante. Muito interessante. No fundo da retina é que estão os fotorreceptores, cones e bastonetes, tá? Para lembrar, cone, cor, tudo bem? Agora, olha que maluquice. O nosso olho é muito ruim. Por quê? Toda a maquinaria do receptor, né, os neurônios associados aqui, ó, eles estão na frente dos cones e dos bastonetes. Então o cone e o bastonete está aqui e a maquinaria toda, né, a parte dos neurônios está na frente. Então a luz vai bater, ela tem que atravessar isso aqui e bater no seu cone aqui, no seu bastonete, para poder mandar informação elétrica para o seu cérebro. Olha que maluquice. Então, a luz bate, ela sofre uma série de defrações aqui, desvio, para poder chegar. Tá? O nosso olho está longe de ser perfeito. Ele é um problema, ele enxerga muito mal. Aí tem uma solução, que é que uma região específica de cada olho, esses neurônios, tá? Essa maquinaria, vamos dizer assim, se afasta, deixando a luz bater certinho aqui, ó. Sem desvio. Aqui tem um monte de desvio, ó. Aqui tem um monte de desvio. Aqui bate direto, tá?
essa parte que bate direto, ela é cerca de 5% da sua retina. Só que ela enxerga 95% do que você enxerga. Ela é a acuidade visual. Então, se eu quiser ler algo, eu tenho que pôr ele na frente aqui, porque eu tenho que a luz bater aqui, ó, na fóvea. Essa região se chama fóvea. Então, a fóvea é onde tem o afastamento aqui dos neurônios para a luz bater direto. E ela é que tem a acuidade visual. Se você pega para ler, você só consegue ler algo se você estiver apontando a fóvea para aquilo ali. Se eu colocar alguma coisa aqui do lado para ler, eu sei que tem alguma coisa aqui do lado, eu sei que é um papel, que tem talvez algum rabisco aqui, mas eu não consigo ler. Para ler, eu tenho que trazer a minha fóvea para a luz bater aqui e eu conseguir ler. Agora eu já consigo ler alguma coisa. Tá? Se você perder 5% da vista e for a fóvea, você é funcionalmente cego. Tá? Um fato interessante, você é um mamífero, você tem uma fóvea por olho. Olha como ela é pequenininha aqui, ó. É uma fóvea por olho. Aves tem 2 por olho. Ela tem 2 pontos de acuidade visual. Legal? Então, o nosso olho é muito ruim. De ave é melhor. Agora, de molúsculo cefalópode, polvo e lula, toda essa maquinaria celular tá atrás aqui, ó. Tá atrás aqui, ó. Então, o polvo e uma lula tem a acuidade visual em todo o campo visual deles. É como se eu colocasse algo aqui, o polvo está olhando para lá e ele consegue ler, porque tem acuidade visual. Então, se o olho foi projetado, o ser humano foi o beta-tester, né? Os mamíferos foram beta-tester. Aí, a versão 1.0 talvez tenha sido as aves, e depois foi o polvo e a lula. Claro que na biologia a gente não vai falar que foi projetado, a gente vai falar que foi selecionado. O olho da lula e do polvo foi selecionado de uma linhagem evolutiva diferente dos vertebrados. E por que o nosso não é perfeito igual o deles? Porque a biologia, a evolução não traz a perfeição. Ela não traz o que é melhor. Ela traz aquilo que dá e que dá certo. Dá certo, você está vivo aí, seu cachorro está vivo, o seu gato está vivo. Dá certo, né? Não é o melhor. A evolução não te dá o melhor. Ela te dá aquilo que dá para sobreviver. Legal? E ainda tem mais um. Você tem um ponto cego na sua retina. Por quê? Você tem a retina toda aqui, certo? Em toda ela existe os nossos cones e bastonetes. Então, todo o resto do neurônio, eles vão ter que ir para chegar no seu cérebro. E ele vai fazer isso por meio do nervo óptico. Tá? Então, nessa região aqui, em que todos esses receptores mandam os seus dendritos aqui, ó, seus axônios, perdão, essa região não tem recepção de luz. É um ponto cego. Tá? É onde está o nervo óptico. Então, o seu olho tem 2 pontos cegos, né? Cada olho, né? Perdão. Sua visão tem 2 pontos cegos, um em cada olho. Por que você não está vendo um ponto preto agora? Tá? Por quê? Porque o seu cérebro preencheu. Pois eu vou deixar um vídeo do Manual do Mundo para vocês verem essa questão do ponto cego, que é bem interessante. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa. Já viu que o olho do gato e do cachorro brilha de noite? O seu não brilha. O seu não brilha, não. Mas eu às vezes saio com o olho vermelho na foto. Mas normalmente você tem o olho claro, mas não brilha à noite. O olho do gato e do cachorro brilha. Por quê? Porque atrás de tudo isso que eu estou falando, tá? O tecido aqui, ó, é brilhante. Chama tapetum lucidum. Para quê? O animal quer que a luz bata no olho, reflita, tá? Para captar mais luz e enxergar muito melhor. Então são animais que têm o hábito noturno muito melhor. A gente não. Então esse é o tapetum lúcido, por isso que brilha o olho desses animais. Porque a luz bate ali e reflete como se fosse um espelho. Nós não temos, tá? Os primatas não têm isso. Beleza, pessoal?
Bom, então agora a gente vai falar alguns distúrbios aí da visão. Que eu era míope, tá? O que é você ser míope? O ponto focal da sua formação da imagem, ela é antes da retina, né? É como se o seu olho fosse mais fundo um pouquinho, né? Então, como é que você corrige? Você coloca uma lente divergente para o ponto focal cair mais lá onde a retina está. E aí você acerta a visão. Quem é míope, a gente de longe enxerga mais ou menos assim, né? Borrado, né? Tudo bem? Então, essa é a miopia, como se o seu globo ocular fosse um pouco mais profundo. Aqui é uma representação, tá, gente? É bem pouquinho, né? Bom, nós temos o contrário da miopia, que é a hipermetropia. O ponto focal seria depois do olho, né? Então, na verdade, o globo ocular é mais curtinho. Aí você coloca uma lente, tá, convergente, e essa lente convergente ela vai fazer o ponto focal no local certo. Por isso que o oftalmo fica lá testando. Melhor assim, melhor assado. Melhor assim, melhor assado. É uma das piores decisões da vida, né? Tá melhor assim ou melhor assim? Você fica lá, né? Não sei mais. Né? Mas não tem como uma pessoa ser míope e com hipermetropia. Ou ela é míope ou ela tem hipermetropia, tá? Essa corrige com lente divergente e essa com lente convergente, tá? Isso aí é lá da física. A física adora fazer perguntas desse assunto. Agora, nós temos outras doenças assim, ó. Astigmatismo. Astigmatismo, ela é bem comum e ela pode acontecer tanto com a miopia, tanto com a hipermetropia, que ela tem um problema, a córnea tem uma curvatura um pouco diferente. E aí a imagem, ela acaba formando com certos borrões. É isso que é o astigmatismo, né? Então você pode ter um e outro, porque o problema do astigmatismo está na córnea. Beleza? Bom, catarata, já falei para vocês, é que o cristalino vai ficando opaco, então é como se você estivesse com a lente suja, e aí a visão vai ficando mais opaca. Dá uma olhada aqui, tá? E o que é glaucoma? Glaucoma eu tenho glaucoma, porque a visão não é das melhores a minha, né? Glaucoma é a pressão dentro do olho muito alta. Então aqui dentro do nosso olhinho, a pressão fica muito alta e ela começa a danificar o nervo óptico. E você vai perdendo visão periférica, tá? Você vai perdendo visão periférica. Por isso que às vezes é comum você ver um senhorzinho, uma senhorzinha dirigindo e eles não prestam muita atenção para os lados, porque realmente ele tem possivelmente um glaucoma e a visão vai ficando cada vez mais fechadinha, assim, como se tivesse um cabresto. E como ela vai perdendo um pouquinho por vez e a nossa visão periférica não é das melhores mesmo, a gente não vai percebendo, é uma doença silenciosa, né? No meu caso, eu fui no oftalmo, a pressão dentro do olho é alta, eu tenho que pingar um colírio para reduzir a pressão. Eu não tive o glaucoma em si, porque eu não perdi nenhuma visão periférica. Se eu não tivesse ido no oftalmo, ao longo dos anos eu poderia fatalmente perder, tá? E cirurgia, eu falei para vocês que eu tinha miopia, né? Não tenho mais, mas por quê? Porque eu fiz a cirurgia. Como que é a cirurgia? O médico vai pegar a sua córnea, olha que bonito aqui, ó. O médico pega a sua córnea e ele vai literalmente queimar ela um pouquinho. Vai desbastar a sua córnea no ponto certo para a luz agora passar a formar o ponto focal dela bem bonitinho no lugar específico, né? Então, aqui, ó, ponto focal está aqui, o médico queimou um pouco a córnea, jogou meu ponto focal para lá, né? Isso a laser, tudo programado, você vai lá, abre o olho, o cara pronto, acabou. Curei a miopia e o astigmatismo em 5 minutos, tá? Bom, e só para complementar com vocês aqui, uma coisa interessante é que a imagem, vocês já devem ter aprendido na física, ela forma invertida, tá?
na sua retina. O seu cérebro, córtex visual, é que desinverte a imagem. Então você está me vendo agora de ponta cabeça e o seu cérebro está acertando. Ou não, vai ver o seu mundo de ponta cabeça e você não sabe. Porque o seu cérebro não inverte, você nasceu assim e nem sabe. Né? Quem sabe? Quem vai dizer? Né? Se o seu cérebro acha que é assim, ele é. Né? Mas o mundo acerta por conta do cérebro. E ele preenche boa parte do que você está vendo. Boa parte do que você está vendo, na verdade, não está percebendo aqui na retina. É só seu cérebro acertando as pontas. Por isso que tem tanto vídeo, tanta coisa de ilusão de ótica. E teve lá, claro, aquele vestido que você via lá dourado e branco, ou era, já nem lembro porque eu via dourado e branco. Recentemente teve o tênis, e porque o seu cérebro é que interpreta a maior parte disso. Tudo que eu falei para você é a parte mais física da visão. Mas isso vai ser um sinal elétrico que chega no córtex visual, e no córtex visual é que ele vai interpretar. E aí é que dá todas essas ilusões de ótica, e dá toda essa coisa de vestir de uma cor de outra, porque o nosso olho é bem imperfeito e quem compensa é sempre o cérebro. Eu vou deixar linkado para vocês alguns desses videozinhos, para quem gostar, se interessar. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.